Você está ouvindo Rádio Sindicop. No ar, entrevista. São 9h39 aqui na sua Super Rádio Sindicop, quarta-feira, 22 de junho de 2022. Hoje aqui na Rádio Sindicop, nós estamos recebendo para um bate-papo bem bacana, não é mesmo? Antônio Neto. Não é fácil, viu? Hoje nós vamos explorar ele bem aqui, porque não é fácil conseguir trazer ele não, viu? Antônio Neto, muito bom dia. Primeiro, me ouve bem, Antônio Neto? Ouço sim. Você me ouve bem? Opa, perfeitamente, viu? Presidente Gilson Pimentel Barreto, por favor, eu gostaria que você desse as boas-vindas aí, né? O nosso convidado mais que especial de hoje na Rádio Sindicop. Opa, com certeza. Bom dia, Neto. Seja bem-vindo aqui à Rádio Sindicop, né? Neto, que é o presidente aí da central a qual nós somos filiados. Grande líder sindical, grande representante dos trabalhadores aí nas várias entidades que ele faz parte, né? E pré-candidato a deputado federal. Aquela questão que nós precisamos de representantes nas várias casas, né, de legislativo aí. E o Neto, com certeza, é essa pessoa no âmbito federal. Seja bem-vindo, Neto. Obrigado, Gilson. É um prazer estar com você sempre. Parabéns aí pelo trabalho, principalmente o Sindicop colocando aqui uma rádio para poder divulgar todo o seu trabalho, conversar com as pessoas, esclarecer as pessoas. O trabalho excelente que vocês têm feito aí nos orgulha muito. Saber que somos uma mesma família dentro aí da nossa central, o que nos deixa profundamente orgulhosos do trabalho de vocês. Parabéns. Obrigado. Bacana, minha gente, bacana mesmo. Bom, se a gente, o Antônio Neto, gente, são mais aí de 3 décadas de experiência, de vivência com os trabalhadores, não é mesmo? Se a gente for falar aqui tudo que ele fez, nós temos que fazer um programa só para falar o currículo dele, né? Tanta experiência, não é mesmo? Olha só, ele que é pré-candidato a deputado federal pelo PDT em São Paulo, né? Também é presidente da sigla na capital, é um líder trabalhista, presidente licenciado, né, da Central dos Sindicatos Brasileiros. Em 84, ele ajudou a fundar o Sindicato dos Trabalhadores em Processamento de Dados de São Paulo, né, da qual depois se tornou presidente. Ele também, né, foi presidente da Central Geral dos Trabalhadores, de 92 até 2011. Foi presidente da Federação Sindical Mundial, de 94 a 2002. Lembrando que em 2018, nosso convidado Antônio Neto, ele foi candidato ao Senado pelo PDT, e em 2020, né, minha gente, todo mundo se lembra disso, né, candidato a vice-prefeito de São Paulo na chapa de Márcio França, né, muito bem votado, aliás, não é mesmo? Bom, eu antes da gente começar a bater esse papo mais específico aqui do sistema prisional, não é? Falando aí com o nosso público, recentemente você esteve aí numa conferência internacional, né, da Organização Internacional do Trabalho. Eu gostaria que, se você pudesse para a gente aí, né, falar um pouco como foi essa participação lá, porque é muito importante, né, trazer para a gente, para os servidores, para os trabalhadores, né, de todo o Brasil, como que foi lá discutir essas questões relacionadas aí ao mundo do trabalho. Carlos, Gilson, pessoal, nossos companheiros que estão nos ouvindo. A OIT é o Fórum Internacional do Trabalho, é a Organização Internacional do Trabalho. Lá é o único órgão da ONU que é tripartite. São 3, governo, empresários e trabalhadores. É o único órgão. Então, é lá que a gente faz todas as denúncias, todos os trabalhadores fazem denúncias contra os governos na aplicação das convenções internacionais. Então, eu, este ano, tive a honra de ser o delegado representante dos trabalhadores, ou seja, chefiei a delegação dos trabalhadores. Todo ano,
o presidente de uma central ou o representante de uma central é o delegado representante dos trabalhadores. E este ano coube a mim essa honra e tive o prazer e a honra de falar no plenário da ONU, fazendo uma série de análises sobre as questões do Brasil, denunciando a situação política, econômica, social e, principalmente, a temeridade com que esse governo vem tratando, principalmente as questões eleitorais da democracia. E também fizemos duas coisas muito interessantes lá. Particularmente, nós fizemos uma denúncia muito forte e protocolamos uma denúncia contra a aplicação da 151. O Brasil é signatário da Convenção Internacional 151, que regula a relação capital-trabalho entre os trabalhadores e servidores públicos, estatais ou do sistema público, todas as coisas, autarquias todas, com os entes, seja ele município, estado ou federação. E isso que daria direito a ter database, ter uma convenção coletiva, ter rodadas de negociação, ter uma série de coisas. O Brasil é signatário desde 2010 disso. Então, aprovado no Congresso Nacional em 2010, ela passa a ter validade um ano depois, de 2011 para cá, e isso não está sendo aplicado. Quer dizer, com esse governo em especial, ele acabou com as mesas de negociações federais, prefeituras aí agora, pós-pandemia, inclusive com decretos bloqueando o salário por 2 anos, promoção, todas essas coisas, não há negociação. Então, protocolamos uma denúncia para que a OIT possa convocar o governo brasileiro a se explicar por que é que não está havendo esse tipo de coisa. A segunda coisa que protocolamos foi a solicitação que a OIT inicie um trabalho de criar uma convenção internacional que regule o trabalho dos trabalhadores em aplicativos ou plataformas digitais. Você vê, nós vemos aí que existe 2 tipos de trabalho, de localização, que é esse de motociclista, motofretista, ciclistas, né, que são de entregas, e tem o motorista de aplicativo. Então, o mundo todo está passando pelo mesmo problema. Há uma desregulação sobre isso e uma exploração muito grande. Companheiras e companheiros trabalham aí 12, 15, 18 horas por dia, 7 dias por semana, não tem descanso remunerado, não tem férias, não tem... E daqui a pouco não vai ter previdência social. Então, a OIT discute isso desde 2015, fez um trabalho lá, um catatal de quase 300 páginas de análise no mundo, como é que é esse futuro trabalho, o trabalho em plataforma. Mas deu recomendações. Então, nós criamos a possibilidade de propor à OIT que ela crie uma comissão para criar uma convenção internacional. No passado, os marítimos tinham o mesmo problema. E foi criada uma Convenção Internacional dos Marítimos, que eu acho que, inclusive, tem muita similaridade à necessidade de você ter também uma Convenção Internacional dos Trabalhadores em plataformas digitais, porque o mundo todo usa plataformas digitais e você precisaria regular, pelo menos, direitos mínimos, garantias mínimas, para que tenha segurança jurídica para quem utiliza esses serviços e também garantir direitos dos trabalhadores. E, neste ano, para meu orgulho, eu vou dizer para vocês, nós conseguimos incluir um 5º pilar dentro dos direitos fundamentais da OIT. Então, nós tínhamos 4 pilares lá, que foi alterado pela última vez lá em 1998, ou seja, 24 anos atrás, que você tem liberdade sindical e negociação coletiva, que é o primeiro pilar. O segundo é contra o trabalho forçoso, né, o trabalho escravo, contra o trabalho infantil, né? A questão e agora incluiu o 5º, que é a saúde e segurança, ambientes saudáveis de trabalho, que você sabe, até então nós tínhamos todas essas coisas de o cara que trabalha em construção civil, por exemplo, né? É um trabalho muito inseguro. Então essa foi a grande conquista de incluir esse 5º, porque o 4º foi a eliminação do trabalho o 3º, abolição do trabalho infantil, o 4º, eliminação da discriminação na matéria de emprego e ocupação, ou seja, para você não ter discriminação, seja de raça, sexo ou religião, qualquer coisa, e agora incluímos ambiente seguro e saudável como direito fundamental. O que significa isso? Significa que não precisa o país ser signatário de uma convenção internacional sobre isso. Se ele fizer parte do organismo da ONU, esses direitos fundamentais ele deverá respeitar e seguir. Ou seja, foi uma conferência, ela acontece anualmente,
ela não houve em 2020, Carlos, porque por causa da pandemia. 2021 ela foi totalmente virtual e este ano já foi um pouco mais restrita, mas foi em Genebra, na Suíça, onde tivemos presente e tivemos a oportunidade e a honra de participar com essas coisas bastante relevantes. Nossa, que bacana. A gente fica tão feliz de ouvir esse tipo de coisa e essas conquistas, não é mesmo, para os trabalhadores, principalmente, né, em um momento tão difícil aí que a gente viveu, né, de reforma trabalhista. Mas, Antônio Neto, especificamente agora trazendo aí, entrando no nosso bate-papo, olha só, tem uma questão muito importante e polêmica, viu? Em janeiro de 2019, o ex-governador João Dória, ele afirmou categoricamente em entrevista coletiva que queria privatizar todos os presídios, né, construídos no estado de São Paulo, né, através dessas parcerias público-privadas, né? Eu não sei qual é a paixão, qual é o amor dele ou de outros governantes por isso. Bom, no mesmo ano, o governo já publicou um edital de licitação para 2 unidades prisionais para iniciar esse processo, né, Antônio Neto? Dias atrás, agora, semana passada, nós produzimos até reportagem para o site do Sindicop e as redes sociais. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, numa sentença da 10ª Câmara de Direito Público, por unanimidade, decidiu que não existe ilegalidades na gestão compartilhada dessas 2 unidades prisionais aí. Com isso, portanto, manteve o edital lançado pela Secretaria da Administração Penitenciária para iniciar esse processo de privatização. Olha só, Antônio Neto, de 2 centros de detenção provisória, né, os CDPs, de Gália. Como é, Antônio Neto, que você enxerga de uma forma geral a questão da privatização e especificamente aqui para nós a privatização do sistema prisional do Estado de São Paulo? Olha, toda privatização ela tem que ser primeiro, nós da CSB e politicamente dentro do próprio PDT, ela tem que ser analisada estrategicamente se ela vale a pena para o Estado ou não. São coisas de analisar o papel do Estado em cima disso. Essa é a primeira questão. Então, vamos privatizar o sistema energético. É um absurdo você privatizar, por exemplo, a Eletrobras agora, que você está privatizando, na verdade, o regime de águas. Então, imagine que dá uma seca. Aconteceu isso no estado de São Paulo. Foram pedir lá para os caras liberarem um pouco de água, porque estava muito baixa o rio e as nossas... porque é o rio que navegava aquelas chatas para carregar, transportar mercadorias, aquelas coisas todas. Ele não estava podendo transportar porque estava muito baixa a calagem do rio. Precisaria, então, foram pedir para que a barragem liberasse um pouco de água, para o rio subir um pouco, para poder caminhar. Falou, não tem nada a ver com isso, meu negócio aqui é energia elétrica. Ou seja, nós privatizamos o regime das águas, fica na mão desse povo. É por isso que o Itamar, lá quando foi governador de Minas, que tentaram privatizar Furnas, ele disse, se privatizarem Furnas, eu desvio o rio. E botou lá para dizer o seguinte, vou desviar o rio, porque a água é um direito público, não é esse negócio, não tem essa brincadeira, é do povo esse negócio, não dá para dizer que essa água pertence a quem quer que seja. Bom, então essa é a discussão que você tem que fazer do papel estratégico das coisas. Agora, quando você vem aqui para o regime prisional, essa é uma coisa que a gente fica perguntando por que esses caras ficam sempre tentando isso. É como você disse, que é essa volúpia por privatização. Né? É uma volúpia. Acham que o Estado não é competente. O Estado é muito competente. O que está acontecendo é que, infelizmente, com a mudança da legislação lá atrás, nós saímos de 200 ou 300 mil pessoas encarceradas e estamos com quase 800 mil. O Gilson pode até me ajudar se os números estiverem errados. E foi assim uma avalanche, e de jovens, o primeiro crime, crimes leves, aquela mudança quando a gente adotou o sentido americano lá dos Estados Unidos, do DEA americano, do combate às drogas. E aí quando um jovem que virou avião ou iniciou um tráfico, vai para um presídio, vai para uma cadeia, a primeira coisa que acontece com ele é entrar para uma facção criminosa. Aí você deu uma universidade do crime para ele. E quem sofre muito com isso são os companheiros aí, os agentes penitenciários, que eles sabem como é que está como é que pulsa os nossos presídios, todas essas coisas. Agora,
Nós somos contra a privatização. Nós acompanhamos aqui exatamente a defesa que faz o próprio Sindicop. O Sindicop tem uma posição muito concreta sobre isso, tem, eu diria, um conteúdo e forma para discutir por que não fazer essa privatização, o que significa essa privatização e o que vai levar a essa privatização. Então, nós também acompanhamos a posição do Sindicop, somos contra a privatização, até porque achamos que nós temos que fazer outro tipo de coisa, né? Não é só construir presídio, porque São Paulo, especialmente São Paulo, ele brinca muito com os 3 P's que você acabou de falar, parceria público-privada. Para nós é pedágio, presídio e propaganda, porque não tem outra coisa que esse cara construiu nos últimos 20 anos de PSDB aqui, a gente só viu isso, pedágio, presídio e propaganda. Não, estamos resolvendo o problema. O Estado teve aí um superávit, um excesso de arrecadação de 54 bilhões de reais, e o povo passando fome. Né? Então, estamos com todas essas dificuldades, funcionário público totalmente desprestigiado, ou seja, nós sabemos o que é a gestão do PSDB. Realmente. Presidente Gilson Pimentel Barreto, pois não, agora uma questão aí para o nosso convidado Antônio Neto. Ainda nesse mesmo tema, né? Recentemente, o presidente da Alesp, o Arthur Lira, ele desengavetou aí uma lei, um projeto de lei das terceirizações. Aí que eu digo que é importante a figura do deputado federal que esteja alinhado com o servidor público, em específico, no caso do sistema penitenciário. Porque esses projetos, eles nascem nas casas de leis. No caso, nós precisamos ter representantes que vão lá e se coloquem como o Neto colocou aqui. Eu sou contra isso, porque a terceirização do sistema penitenciário, a PPP, a cogestão, e ainda com a roupagem que eles querem dar, que não é a terceirização da atividade fim, que na verdade é a terceirização da atividade fim, só vem a precarizar, fragilizar a segurança pública num todo, porque é fato que o crime ele é organizado e as suas lideranças acabam que comandam de dentro de presídios. E aí, se você joga isso na iniciativa privada, onde existe uma rotatividade do trabalhador muito maior, que não existe ali aquela situação do servidor estatutário, né, do concurso, da investigação social, todo um contexto para tentar promover uma maior segurança, né, até para o Estado, na iniciativa privada você não tem isso. E aí você não tem também uma bancada que seja mais voltada para o público, para o trabalhador. E aí a gente, hoje, o Neto tem mais esses números do que eu. Nós temos como trabalhadores lá, deputados que representam os trabalhadores, um número muito pequeno que não consegue barrar essas situações. Concorda, Neto? Sim. Infelizmente, nos últimos anos, representantes que têm compromisso com os trabalhadores, com o servidor público, diminuiu muito no Congresso Nacional. Aumentou muito a bancada da bala, a bancada do boi, a bancada da Bíblia, não é isso? Que, infelizmente, alinham-se com situações completamente antagônicas. E o trabalho feito aí por toda uma elite anti-Brasil contra o funcionalismo público. Infelizmente, a pandemia, com todo mal que causou a toda a população mundial, pelo menos o Brasil e o mundo descobriu o papel do funcionalismo público. No fronte de enfrentamento da pandemia estavam os servidores públicos, seja da saúde, seja do transporte, da segurança pública, os agentes penitenciários, seja da limpeza urbana, são funcionários públicos. E a população começou a ver no funcionalismo público diferente. Os professores, veja o que aconteceu com os alunos, quando todos os alunos tiveram que ficar em casa, e aí os pais sentiram o que era o papel do professor, né? O quanto é difícil você ajudar seu filho dentro de casa a estudar, e você imagine principalmente as populações mais carentes, mais vulneráveis, que não têm acesso à internet, não têm acesso ao celular, então houve já uma perda muito grande para as crianças. Então a população brasileira descobriu o papel do Estado. Mas não foi só aí que ele descobriu, viu, Carlos? Ele também descobriu o seguinte: como é que o Brasil precisa importar máscaras?
aquela máscara de paninho, que é uma coisa, parece uma coisa tão singela. O mundo precisava importar da China. Mas pior do que isso, respiradores, kit de intubação, seringa, agulha, insumo para fazer vacina. Será que o Brasil, né, que é um dos países mais avançados na produção de vacinas, não teria condição de fazer uma própria de uma sua vacina? O Brasil, que hoje gasta 17 bilhões de dólares anuais, gastou isso agora em 2021, de importação de insumos e produtos da área de saúde, seja prótese, já falei agulha, EPIs para os trabalhadores. Será que você não pode pegar esse mesmo dinheiro e fazer que a tal da a indústria da saúde possa ser criada no Brasil, financiada pelo BNDES, incentivada, e você efetivamente já tendo compras governamentais garantidas? Eu acho que esta foi a grande virada no Brasil, e felizmente, diferentemente de 2018, que não se discutiu política, não se discutiu o papel do Estado, o papel do servidor público, o papel da segurança pública, né? Que hoje em dia o primeiro problema é emprego, o segundo é segurança pública. Eu não sei quem é que está na frente, porque mesmo os que estão empregados têm com um problema da segurança pública muito forte. E com a vazão aí do fascismo, que essas pessoas que se colocaram para fora do armário, desrespeitando as mulheres, desrespeitando todo mundo, ou seja, mais ainda o papel da segurança pública como um dos principais problemas hoje do Brasil. E as pessoas estão discutindo. O que vocês estão fazendo com a rádio do Cicope? Cicope é uma rádio que está dando esclarecimento. Imagine se todos os sindicatos tivessem uma rádio, pudessem esclarecer os trabalhadores, porque isso aqui não é só visto pelos trabalhadores do setor dos agentes penitenciários, não, pelo contrário, é visto também por toda a população, e aí vai se esclarecendo como é que funciona todo o sistema prisional, não é isso? Como é que funciona, e outros debates que possam fazer. E daí a necessidade de clarear, na necessidade de nós termos no Congresso Nacional, na Assembleia Legislativa, aí na Câmara de Vereadores, pessoas ligadas ao movimento social, ao movimento sindical e às causas mais importantes da população, que a gente não tem. Eu ontem me assustei com uma imagem que vi de evangélicos num posto de gasolinas, no posto de gasolina, de mãos dadas, rezando para baixar o preço da gasolina. Cara, você consegue imaginar uma coisa dessa? A que ponto nós chegamos? Isso é um disparate. Isso aqui está resolvido, segundo as nossas avaliações, com uma caneta. O governo nomeia o presidente e a direção da Petrobras. O governo nomeia 6 dos 11 das 11 cadeiras do Conselho de Administração. Ele tem a caneta para fazer lei, medidas provisórias, para mudar todo o processo dessa questão da política de preço da Petrobras, porque ela vinha assim até 2017 e o Temer mudou isto, que deu esse problema que só nós, povo que utiliza todos os serviços decorrentes da utilização dos derivados de petróleo, é que sofremos. Ou seja, é preciso nós convencermos a população, e é por isso que eu brinco sempre, falo com muita seriedade, viu? Eu peço a Deus que ilumine as nossas palavras, que toque o coração e as mentes das pessoas, para que eles prestem um pouco mais de atenção nas coisas. Porque o voto é uma coisa muito importante. Então, o vereador, o prefeito, os deputados estaduais, governadores, senadores, deputados federais, presidente, é uma coisa... O voto é uma procuração. Você entrega para ele para te representar. Então, é a hora da gente começar a discutir com mais seriedade as coisas que nós precisamos. Os direitos dos trabalhadores vêm acabando há muito tempo. Há uma teoria de extinção do papel do Estado, ou seja, do enxugamento do Estado. Tem partido que defende o Estado mínimo. Eu, quando debato, Gilson, quando eu debato com esse pessoal do Novo, que fala Estado mínimo, eu digo, vão morar na comunidade, na favela. Lá não existe o Estado. Lá não tem saúde, não tem segurança, não tem água tratada, não tem saneamento básico, não tem escola, não tem nada. É esse Estado que você está propondo para a nossa população. Não é o mundo maravilhoso de Bob que você vive, você que tem aí classe média alta, que tem dinheiro. Nós precisamos ter a realidade da população brasileira. 120 milhões de pessoas estão aí em perigo alimentar, em segurança alimentar. 33 milhões, isso não é dado meu, saiu agora na imprensa, 33 milhões e 100 mil pessoas passando fome no Brasil. Quer dizer, para que serve um governo que tem 4 trilhões de arrecadação anual? Para que serve? Deveria servir, ou como em São Paulo, um superávit de 54 milhões. Para que serve esse dinheiro? Não seria para
dar mais condição de vida para a população, habitação, saneamento, transporte, segurança pública. Essa é que é a função. E discutir isso e a gente pensar nos nossos representantes é o que nós queremos fazer com muita seriedade. Na verdade, Gilson, é isso que nós procuramos fazer. Com certeza. E a sociedade precisa acordar para isso, né? Na hora do voto, não votar em nenhuma mãe falei, youtuber, classe média alta, que não tem respeito por ninguém, nem por nada. Pensar bem em quem vai delegar, né, esse poder para representar e a gente tem que cobrar também a pessoa que a gente elege, porque com certeza nós somos frequentadores nascidos lá em Brasília, né? Temos um histórico de luta muito grande ali, com apoio das centrais, apoio do Neto, e assim, a gente precisa eleger representantes que tenham viés, que defendem os mesmos viés que nós. E eu acho que o Neto, né, na minha opinião, uma dessas lideranças que merece o nosso voto, a nossa confiança. Jesus, você lembrou o nome aí de um youtuber? As pessoas estavam votando muito em outsider, até porque com a tal da criminalização da política, o desprestígio do setor político, iam buscar outsiders aí, os caras que estavam na mídia. E ele tinha audácia de ir na tribuna da Assembleia Legislativa e chamar os sindicalistas de vagabundo que estavam lá defendendo os interesses do funcionalismo público. Veja como é hipócrita, né? Na primeira oportunidade que a gente viu a verdadeira face desse tal Mamãe Falei, foi a viagem que ele fez lá para a Ucrânia e mostrou verdadeiramente o caráter dele. Então a gente não conhece a pessoa, a gente conhece o personagem que ele criou do Mamãe Falei, que fica brincando de youtuber lá na internet, essas coisas todas, e acha que ele possa ser um cara legal. Você vai vendo todos eles, sem exceção. Se você olhar esse cara que apareceu na televisão ontem, e hoje a denúncia concreta, aí de registro, um promotor, um procurador do município que bateu na outra procuradora daquele jeito, vai ver o Facebook dele, está lá, Deus acima de tudo, não, Deus acima de tudo, Brasil acima de tudo, Deus acima de todos, está lá. Você sabe de que lado que é, qual é a formação, qual é o caráter, porque um cara que faz isso com uma mulher, misógino como ele é, meu, e é funcionário graduado, porque é procurador do município, é advogado do município. Você sabe o que significa isso. Ou seja, precisamos voltar a ter civilidade, né? Porque eu achei, parece que abriu a porta do inferno de Dante, porque não é possível que a gente possa ver o que a gente tem visto. Eu posso dizer, essa imagem que eu vi de evangélicos num posto de gasolina, rezando para baixar o preço da gasolina, é surreal. É surreal. Realmente, né? Realmente muito triste, inclusive. Acho que o mundo caminha para um tempo, né? Onde cada vez mais nós precisamos nos ajuntar, né? Nos unir, trabalhar de forma coletiva, não é mesmo? E eu trago agora, até a partir das palavras do próprio Antônio Neto aí, gostaria de trazer um outro tema para nosso bate-papo, que até a reforma trabalhista, né, no governo Temer, o financiamento das atividades de luta, as atividades sindicais, né, ou pelo menos boa parte delas, se deu por meio da contribuição sindical, né? Como você vê hoje, Antônio Neto, o enfrentamento, as lutas, as movimentações, mobilizações sindicais, a partir aí com essas mudanças impostas pela reforma trabalhista, hein? Como que fica, né? Principalmente porque nesse panorama desse novo mundo aí, né? Com pandemia, que trouxe tantas novidades, né? Que tipo de impacto, né? Provocou a reforma trabalhista nessas movimentações, mobilizações de classe e de luta? Olha, é uma pergunta bastante interessante. Primeiro porque venderam para os trabalhadores que acabaram com o financiamento sindical, botaram mais dinheiro no bolso do trabalhador ao acabar com a contribuição sindical. É uma forma de você vender um produto que é uma mentira, né? Você pega
A média salarial no Brasil eu vou até ser um pouco generoso com a média aqui, vou colocar R$ 3.000, Carlos. Porque você sabe que a média é um pouco menos que isso, dá 2.400, qualquer coisa, mas 3.000 para fazer um cálculo. Um dia de trabalho são R$ 100. Se você dividir esse dia de trabalho por 12, dá R$ 8,33. Atualmente, o valor de 1 litro de gasolina, em alguns lugares, era isso que as pessoas, em média, pagavam para o seu sindicato. R$ 8,33. Dos quais, disto aqui, R$ 5,00 vinha para o sindicato. Porque o sindicato recebe 60% desse valor, 15% da federação, 5% para a confederação, 10% para a central e 10% para o sistema emprego. Veja você. E o que isso era um grande problema do movimento sindical. E esse dinheiro bancava a estrutura do sindicato, o aluguel da sua sede ou a aquisição da sede, a compra de uma colônia de férias, advogados do sindicato, funcionários, água, luz, telefone, carro de som, rádio, web, como você está tendo aqui, sabe? Pagava tudo isso. E com isso fragilizou muito o movimento sindical. Isso reduziu em 70%, 80% a receita dos sindicatos. Mas não disseram também, na mesma data, que mexeram em 102 artigos da CLT. Vou repetir, mexeram em 102 artigos da CLT, todos prejudiciais aos trabalhadores. Acabaram com a ultratividade da convenção coletiva. Ou seja, todas as conquistas que a gente tem, ela vale pelo período da convenção. Se a convenção for de 1 ano, vale por 1 ano. Quando começar a nova negociação, tem que renegociar tudo que está lá. E o Supremo garantiu que a ultratividade está do jeito que está na lei. É o fim da ultratividade. No máximo por 2 anos. Acabaram com a homologação no sindicato, Carlos. Homologação é quando o trabalhador era demitido, ele vinha para o sindicato conferir se estava certo ou que a empresa tinha que pagar para ele. Agora faz dentro da empresa. Sabe o que representou isso? Vou falar com muita tranquilidade. 90%, vou repetir, 90% das homologações feitas nas empresas ou são fraudadas ou estão erradas. Valores dos direitos dos trabalhadores. Aí botaram que o trabalhador não tem direito à justiça gratuita. Isso a gente derrubou no STF. A única justiça do Brasil que não era gratuita para o pobre, para o trabalhador, é a justiça do trabalho. Porque você sabe, a justiça do trabalho é a justiça do desempregado. Todo mundo está trabalhando, só vai na justiça depois que ele perde o emprego. Ele vai cobrar. Porque se ele cobrar durante o emprego, ele é demitido. Criaram figuras, o contrato intermitente, que está sendo discutido no Supremo Tribunal Federal, criaram autônomo com vínculo e tantas outras alterações que nos deixaram fragilizados. Mas esses 5 anos que passaram, Carlos, fizeram com que os trabalhadores viram a necessidade do sindicato e estão se reaproximando do sindicato. A pandemia piorou um pouco as coisas, com essa história de muitos trabalhadores ficarem em home office, teletrabalho, coisas todas. Mas, por outro lado, os sindicatos estão fazendo agora assembleias virtuais. Então, assembleias que, quando eram presenciais, você não conseguia colocar muitos trabalhadores, ou colocava 1/3, 1/4 dos trabalhadores, porque você vai deslocar as pessoas para chegar na assembleia, essas coisas todas, ou na porta da empresa, você sabia que estavam lá a visualização da empresa, toda aquela checagem, toda a pressão para que os trabalhadores se posicionassem ou não se posicionassem na Assembleia. Você faz uma Assembleia virtual. Isso que nós estamos fazendo agora, eu posso convocar e faço Assembleia com 500, 600 pessoas, 80%, 70%, 90% dos trabalhadores de uma empresa. E com isso você consegue discutir com eles o projeto da convenção coletiva, do acordo coletivo, a mudança que você está fazendo nos direitos para garantir a eles. E esclarecer o papel do sindicato, esclarecer como é que estão a luta. E mostrar as outras coisas. Porque os trabalhadores esqueceram, ou melhor, a empresa nunca disse isso para ele. Você chega numa empresa, vou falar da minha área, tecnologia da informação. O cara entra na empresa, o cara fala assim, aqui você trabalha 40 horas semanais, você tem direito a vale-refeição, aqui também tem PLR, aqui tem auxílio creche. O cara, pô, essa empresa é ótima. Não, isso é conquista do sindicato da convenção coletiva. Porque se você for na legislação, 40 horas não é, a legislação são 44 horas. Se você for na legislação, não existe vale-refeição, ele é
alguma coisa que a empresa daria se quisesse dar. Ela não tem essa obrigatoriedade, pela convenção ela é obrigada a dar. Você tem auxílio creche. Auxílio creche na CLT diz que a empresa faz um convênio com a creche próxima do trabalho, não tem um reembolso de creche para que ela possa colocar numa creche melhor. E assim, participação nos lucros. Está na lei a participação nos lucros, mas não tem pena. Ou seja, se a empresa não implementar a PLR, não acontece nada. Mas se você põe na convenção coletiva, você tem as multas da convenção coletiva. Então, uma convenção coletiva, um acordo coletivo, é 100% maior que a legislação vigente. Então, agora você conversando com os trabalhadores, você mostra para ele, olha, aumento de salário, reajuste, só inflação. Você sabe que não existe nada que garanta isso. Tanto que no funcionalismo público, o que os trabalhadores, servidores municipais sofrem na mão dos prefeitos é isso. Não tem legislação que garanta o salário. No passado, até 94, nós tínhamos uma lei que a inflação era automaticamente repassada para o salário dos trabalhadores. Porque nós não temos nada a ver com a incompetência do governo na montagem do governo e na operação do governo que gera inflação. Ou seja, quando você senta numa mesa e tira o índice, o INPC, que é a inflação do ano passado, você já garantiu o direito que o trabalhador não teria sequer esse direito. Ou seja, começam a compreender o papel do sindicato, a importância do sindicato. E no próximo governo, nós estamos preparando para ele a ideia de você rediscutir a reforma trabalhista. Se for o caso, criar um Código Brasileiro do Trabalho, para onde você modernize as relações capital-trabalho, inclua a indústria 4.0, a indústria do conhecimento, os trabalhadores em plataformas digitais, inclua também a Convenção 151 dentro da própria do Código Brasileiro do Trabalho, que, na verdade, é meramente garantir que tenha database, negociação coletiva nos diversos níveis, essas coisas todas, e você cria o Código de Processo de Trabalho para fazer mais, eu diria, mais rápido as decisões da Justiça do Trabalho. Realmente bacana. Pois não, presidente Gilson Pimentel Barreto? Eu acho que o Neto já deu um resumo aí bem importante, né, da importância do sindicato, da sindicalização, do custeio, e que nós precisamos ter representantes eleitos que defendam essas bandeiras, o que não existe hoje. Desde 2017, com o golpe, que o Michel Temer tomou à frente, a situação do trabalhador só precarizou, tanto o CLTista quanto do servidor público. E nesses enfrentamentos, nós estivemos lá, na reforma da Previdência, inclusive invadindo a comissão naquela época, lá, a comissão especial, né, que o Marum presidia, porque senão também seríamos muito prejudicados na questão previdenciária, servidores públicos do sistema prisional. E ainda, agora mudando um pouco, nós temos a questão da regulamentação da Polícia Penal ainda, em âmbito federal. Embora o atual governo ajudou ali na PEC, né, na aprovação da PEC, o próprio executivo que tem que fazer a lei nacional, não faz. E aí, voltando para nosso tema específico, nós precisamos de representantes lá para combater o que foi proposto aí pelo atual presidente da casa, né, o Arthur Lira, até dessa audiência que eu participei ali, desenterrando aí um projeto, né, o projeto 2694 de 2015, que já era enterrado, e que a gente regulamente a Polícia Penal em âmbito nacional, porque a hora que você tem essa lei nacional, obriga, força os estados, né? Porque ainda temos a necessidade de regulamentação. Aqui em São Paulo, provavelmente a PEC vai ser aprovada semana que vem, promulgada, mas aí já vai ficar para a próxima legislatura a questão de regulamentação na Assembleia Legislativa. Mas aí o Estado de São Paulo é mais um dos que está retardatário. A União, que devia dar exemplo, ainda também não deu. E enquanto não existe a vontade política do Executivo, porque o Executivo ele vem e fala para a plateia,
que ele é a favor disso e daquilo, só que ele não encaminha as pessoas que são os seus líderes, né, no Congresso, na Câmara, no Senado, o ministro da Justiça, eles estão indo na contramão do que o presidente vem falando. E aí, como o momento é um momento pré-eleitoral, é muito importante que os servidores, os policiais penais estejam antenados, conversem com suas famílias, para a gente buscar eleger representantes natos. Representantes que a gente tem proximidade, que a gente tem a oportunidade de conversar e cobrar. E o Neto... Isso é um dos compromissos que a gente já tem. Agora, para o trabalhador, Gilson, e é bom, Carlos, todos os nossos ouvintes aqui para saberem disso. Só para você ter uma ideia, o PLR, a participação no lucro e resultado, estava na Constituição desde 46. E a maioria dos direitos nossos é como o Gilson acabou de falar, faz a PEC e bota uma vírgula, que será regulamentada em lei, não é isso? E aí não sai a regulamentação. Ou seja, coloca na Constituição, que já é uma grande vitória, vitória, só que podemos passar vários anos sem ter a regulamentação. Por quê? Porque ele diz o seguinte, não, já botei lá, e agora vamos ver como é que vai fazer, e com isso vai fazendo uma espécie de faca no pescoço das pessoas, você não regulamenta. Se você pegar a Constituição, muitos direitos dos trabalhadores, muitos mesmo, estão, vírgula, que será regulamentado em lei e não há regulamentação. Esta é mais uma. Ou seja, é automático, já pôs a PEC, aprovou a PEC, está legal, já faz, já regulamenta. É um projetinho pequeno, não é nada grave. O mais difícil era colocar na Constituição, que você sabe que a votação para a Constituição, você precisa de 3/5 de votos. Em 2 sessões, na Câmara e no Senado. É muito mais complicado do que você fazer maioria simples num projeto de regulamentação. Mas não, eles fazem desse jeito mesmo, viu, Gil? Por isso que nós precisamos estar unidos, organizados, sempre muito atentos. Por isso que você falou bem das famílias dos policiais penais, olharem para isso, os policiais penais olharem para isso, em quem vão votar, para que possam ter pessoas lá que possam ser o cara que vai correr atrás desse processo. Por que não sai? Vamos botar lá, vamos puxar para cá, vamos botar para votar, incomodar o Congresso Nacional, porque senão vai dormir lá dentro. Você viu, era de 2000, você falou que era 2015 que estava lá a PEC, não é isso? Estava quietinha lá, ou é o projeto? Não, é projeto. Estava adormecido já. Estava adormecido. Você vê, fica adormecido. Tem coisa que demora 20 anos para ser aprovado lá. Se você não tiver pessoas que você possa ter contato, como a gente tem, falar ao deputado, vamos junto ver o que está acontecendo com isso, e aí vai correr atrás para que a gente possa ir depois conversar com os outros deputados da comissão para aprovar isso o mais rapidamente possível. Esse é o papel. Fazer a legislação que proteja o trabalhador, especial aqui, no que nós estamos no específico do policial penal, criar a regulamentação da Polícia Penal em nível nacional, não é isso? Senão vai ficar sempre assim. E esse compromisso... Aí, minha gente. Esse compromisso nós temos. Tá aí, o Antônio Neto, não é mesmo? Alguém que, de fato, quando a gente olha, a gente consegue enxergar essa representação, né? Muito importante que trabalhadores do sistema prisional do Brasil inteiro, que estejam acompanhando agora, que acompanhem depois, né? Já que esse nosso bate-papo fica gravado e que nós vamos espalhar também por aí, fiquem atentos, preste atenção nos nomes, não é mesmo? Nas palavras do Antônio Neto, é uma pessoa totalmente focada, ligada, que tem compromisso. Agora, estamos caminhando aí para o final, a gente sabe que o Antônio Neto tem outros compromissos, não é mesmo? Mas tem um assunto aqui, Antônio Neto, que eu gostaria de finalizar contigo, que a gente sabe que não é fácil, não é entrar numa campanha, é uma batalha em todos os sentidos, né? E também a questão financeira, né? Eu tive a informação aí que parece que você tem uma vaquinha eletrônica, é isso? Como é que funciona isso, né? E, ao mesmo tempo, queria que você falasse aí sobre essa questão do fundo eleitoral, né? Acho que, me corrija se eu estiver errado, acho que foi criado em 2017, não é mesmo? Para substituir aquelas doações de empresas lá, se bem que esse fundo eleitoral tem aqueles percentuais, né, que divide muito, acaba
não dando para quase nada, não é? E que você deixa a dica aí da vaquinha eletrônica aí, para quem quiser colaborar, apoiar, né? Você sabe que candidato de trabalhador não tem dinheiro, né? E o dinheiro do fundo partidário, nós defendemos o fundo partidário. Nós achamos que o passado mostrou e que toda doação feita por uma empresa, por uma construtora, por um banco, ou como o que teve a bancada do boi, ficou tão famosa, que a JBS financiou 300 deputados e elegeu 180. Então, você sabe a quem, né? Não é, a verdade é assim, né, Gilson? Quem paga a conta diz a hora de levantar da mesa, não é isso? Eu acho que é isso que a gente tem para pensar. Então, o partido tem um recurso, mas os recursos são bastante divididos, né? Você tem um percentual para as candidaturas majoritárias, você tem percentual para as mulheres, você tem percentual para os caras que já têm mandato, e depois vem para aqueles que são o primeiro mandato, que é o nosso caso. Então, vai ter recurso, poderá tê-lo, claro, não sabemos o volume que teremos. E, a partir daí, existe legalmente a tal da vaquinha eletrônica, que os companheiros e as companheiras que quiserem fazer uma contribuição, pode entrar lá na vaquinha eletrônica e fazer uma doação, vai de R$10 a R$1.000, que é o teto. Então, nós lançamos um manifesto, e nesse manifesto, junto com isso, também tem o endereço da vaquinha eletrônica. Agora, eu queria dizer aos companheiros que no site antonioneto.org você vai encontrar todas as informações sobre isso. E, mais do que qualquer coisa da vaquinha, se puder doar, eu ficaria muito honrado de receber um recurso, seja R$10, R$20, R$50, seja lá quanto for, mas que assine o manifesto de apoio à nossa candidatura, que também está lá o manifesto, para que mostre. Já mais de 3 mil pessoas já assinaram o manifesto, mais de R$15 mil já entrou na vaquinha, ou seja, a gente está, pessoas de muitos do Brasil inteiro têm nos ajudado para uma candidatura que a gente possa ter papel para poder distribuir na época da campanha, que a gente possa ter condição de se deslocar, porque você sabe, o estado de São Paulo tem um problema sério, não é só o preço da gasolina, nós temos o preço do pedágio, que também, por exemplo, daqui para Bauru, quantos pedágios são, Gilson? Entre ida e volta, acho que uns 11, 12. Não fica barato, não. Você vê. Então, se a gente não tiver recurso para ajudar nessas questões, a gente fica imobilizado, em que pé a gente possa estar usando o que nós estamos fazendo aqui, uma boa conversa, debatendo, expondo ideias para muita gente e, ao mesmo tempo, tendo o prazer de rever os amigos, como nós estamos revendo o Gilson aqui. Então, nós temos a vaquinha eletrônica, o manifesto, e então está em Antônio Neto, tudo junto, .org, antonioneto.org. E aí, além de lá, tem o nosso site, onde tem nossas propostas, todos os nossos compromissos e também como contribuir na campanha, como se assinar o manifesto, todas essas coisas, viu, Carlos? Tá joia. Tá aí, gente. Bacana, né? Que bate-papo legal. A gente percebe a diferença de alguém totalmente preparado, não é? E daquelas pessoas que muitas vezes a gente convida, Antônio Neto, nem respondem, viu? Quantas e quantas vezes aí a gente já encaminhou convite para secretários de Estado, sabe? Para deputados, muitos nem responderam, não estão nem aí, né? Já finalizando aqui o nosso trabalho, pois não, presidente Gilson Pimentel Barreto, eu gostaria que você, suas palavras finais aí ao nosso convidado de hoje. Muito bacana, viu? Olha, realmente eu não conhecia o Antônio Neto, assim, só por escritos, para acompanhar na mídia aí, mas fiquei assim, foi para mim uma grata surpresa, viu? Se é que eu posso dizer assim. Não deveria ser, né? Porque é uma pessoa que já tem aí mais de 30 anos à frente aí defendendo os trabalhadores, né? Mas ouvindo as palavras assim, é diferente, né, presidente? Com certeza. O Neto é um grande líder nosso aí do movimento sindical, né? Uma satisfação imensa, o maior prazer mesmo receber e ter esse bate-papo aqui, porque ainda foi pouco, né? Igual o Carlos falou, porque o Neto tem muita coisa para ensinar para a gente, né? Um verdadeiro professor aí. Eu já tive conversas particulares aí com ele e a gente tem a oportunidade de aprender. Então, muito obrigado, Neto. É o nosso candidato a deputado federal. Se você não tem ainda seu candidato a deputado federal,
pense no Antônio Neto para te representar, dê esse voto de confiança, porque nós precisamos ter representante na Câmara Federal e representantes, igual o Carlos falou aí, né? Que tem profundo conhecimento, fala com propriedade e defende as bandeiras do trabalhador, tanto da iniciativa privada quanto do serviço público. Muito obrigado, Neto. Eu é que agradeço a vocês a honra e fico muito honrado de saber que tem o seu voto, tem o seu apoio, sabe? Isso me energiza muito para continuar essa luta, que não é uma luta simples, é uma luta coletiva, mas temos que fazê-la, porque se nós nos omitirmos, você sabe, eles ocupam o espaço e a gente fica sem representação lá. Muito obrigado, Carlos. Prazer falar com você, tuas ordens, sempre que precisar. Estamos aí para conversar, vai ser uma honra muito grande. Gilson, parabéns mais uma vez pelo trabalho, parabéns pela rádio. Eu fico muito feliz de saber que o seu sindicato, cada vez que eu vejo as coisas que o seu sindicato faz, mais, eu digo assim, mais feliz, mais dizendo que o sindicato é isso, é aquele que dá garida aos seus representados, apoia aos seus representados, mas também muita informação, muita qualificação para todo mundo. Forte abraço a todos vocês, muito obrigado, hein? Valeu, Antônio Neto. Para a gente encerrar com chave de ouro, só me diga uma coisa, Antônio Neto. Eu já sei mais ou menos, mas que time você torce, hein? Eu estou no melhor momento de futebol, viu? Tomara a Deus que... Olha, lá vem. Não me emocione, cara, não me emocione. Olha só, embora na segunda-feira a gente tenha levado uma surra de vocês, já que você mostrou a sua caneca, eu sou obrigado a tomar água na minha, viu? Muito bem, muito bem. Vamos brindar, Carlos, vamos brindar, porque o futebol é uma coisa deliciosa. É para nos divertir, é para nos inspirar, né? E o time é uma coisa muito importante, né? Você vê, quando você tem uma unidade do time, você tem todo um trabalho coroado com vitórias, às vezes não, mesmo trabalhando bastante, não tem vitória, mas não é para ser violento, o time é para te dar prazer, para te dar alegrias. E você, como São Paulino, sabe melhor que eu que vocês já tiveram momentos gloriosos, né? Em que todas as crianças da escola eram São Paulinas. Então dá um tempinho para nós, agora chegou a nossa vez, não é verdade? Deixa a gente ganhar de vez em quando, é bom. Perfeito? Falou. Muito obrigado, Antônio Neto, palmeirense, gente boa, gente fina demais. 10h31 aqui na sua super rádio Sindicop. Que a dureza do prédio não tarda, e o Palmeiras passou na partida, transformando a lealdade. Presidente Gilson Pimentel Barreto, muito obrigado também aí pela sua participação, não é mesmo? Que bacana, não é mesmo, o Antônio Neto, viu? Realmente muito legal. Certamente ele pode se preparar, porque outros e outros convites vão pintar. Obrigado você também, viu, presidente, pela sua participação, sempre contribuindo aí cirurgicamente nos nossos bate-papos. Falou. Obrigado a você, Carlos. Abraço para os ouvintes aí da rádio. Valeu, presidente. Em homenagem ao Antônio Neto, sobe o hino. Quem sabe ser brasileiro.